Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Vocês estão nos acompanhando nos vídeos, nas orientações do irmão José, sobre a psicografia do espírito Carlos Bacelli. E nós vamos trabalhar o livro Vigiai e Orai. O capítulo se chama O que tens feito? É uma interrogação. O que tens feito? Veja, ele vai colocar vários aspectos para nós avaliarmos o que a gente tem feito. E nós vamos pensando o que a gente tem feito enquanto a gente está aqui encarnado. O que tens feito? Ele coloca assim: o que tens feito para transformar em obras a tua fé? Olha, aqui, para cada fala dessa, gente, para cada fala, o capítulo inteiro, se atentem para isso, o capítulo inteiro é pergunta. O capítulo inteiro está construído em cima de várias perguntas. Para cada pergunta dessa, eu peguei uma referência. Uma referência do Evangelho, da doutrina, eu peguei uma referência só para a gente entender como que o irmão José está trazendo a gente as reflexões mais profundas, embora mais simples. Entenderam? Olha bem. O que tens feito para transformar em obras a tua fé? Por que ele faz essa pergunta? Porque Tiago colocou para a gente no capítulo 2, no versículo 17 e 18, que a fé sem obras é morta em si mesma. Lembram disso? Vou usando as nossas referências aqui, que se for preciso a gente retomar, eu volto no quadro. O que tens feito para transformar em obras a tua fé? Então, Tiago já faz essa colocação. Ok? Aqui ele fala, a fé sem obras é morta. No versículo 18, o que ele fala? Ele diz para nós assim: mas te dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. O que tens feito para transformar a tua fé em trabalho? Essa é uma referência. Essa é uma, tá? Então, tá aqui uma referência. Mas olha, estou lembrando aqui de uma referência do Chico, quando o Chico coloca para nós assim, e aí uma referência que ela é doutrinária, embora esteja associado ao Evangelho. Quando o Chico coloca para nós assim, atenção, quem sabe pode muito, quem ama pode mais. Quem sabe pode muito, quem ama pode mais. Se nós estamos no movimento do saber, troca conhecimento, busca referência, vai na filosofia, volta na doutrina, pega um exemplo atual. Isso tudo é a questão do conhecimento. Quem sabe pode muito. Com esse conhecimento nós já podemos fazer muita coisa. Mas quem ama pode mais. Como que está a nossa relação de amor e auto-amor? Quem ama pode mais. O que a gente tem feito para transformar a nossa fé em trabalho? É só uma pergunta. Como eu disse para vocês, o texto ele é todo composto de perguntas. Outra pergunta. Para melhorar, o que tens feito para melhorar o teu relacionamento com as pessoas? O que tens feito para melhorar o teu relacionamento com as pessoas? Aqui. Todas as pessoas. Gente, todas são todas. O que a gente tem feito para melhorar? O que eu estou fazendo para melhorar o meu relacionamento com meu marido? O que eu estou fazendo para melhorar o meu relacionamento com a minha esposa? O que eu faço para melhorar o meu relacionamento com os meus filhos? O que eu faço para melhorar com o meu chefe? O que eu faço para melhorar com aquela pessoa, aquele pedinte? O que eu estou fazendo para melhorar o meu relacionamento? Veja, quando nós colocamos o que a gente tem feito, não é para avaliarmos se o outro vai receber o que a gente está fazendo, se o outro vai criticar o que a gente está fazendo. Não é. O que eu tenho feito para melhorar? A pergunta do irmão José é uma pergunta da nossa ação. Da nossa ação.
Olha a orientação de Jesus. Em Mateus, no capítulo 5, no versículo 16. Vós sois o sal da terra. Quando ele coloca para nós, vós sois o sal da terra, ele está colocando o que a gente vai fazer. Tanto que Jesus coloca, se o sal for insípido, ou seja, se o sal não tiver gosto, com o que se vai salgar? Com o que se há de salgar? Então, se ele coloca para nós que vós sois, ele está colocando qual é a nossa função. Se o outro não receber bem, problema do outro. O que tens feito para melhorar o teu relacionamento com as pessoas? O que a gente está fazendo para melhorar o relacionamento com as pessoas? Ah, mas fulano me criticou. O que eu estou fazendo para melhorar o meu relacionamento com ele? Mas fulano me agrediu. O que eu estou fazendo para melhorar? Gente, se falar mal de você, e daí? E daí? Que diferença que isso faz? Que diferença que isso faz? Então, a partir do... Aliás, eu estou lembrando aqui... Espera aí só um pouquinho. Se os teus olhos... eu falei aqui no capítulo 5, versículo 16. Espera aí. O sal da terra... É porque aí eu lembrei da visão, eu lembrei da passagem dos... Porque logo primeiro vem, vós sois o sal da terra. E depois é que ele vai falar a forma que a gente olha o mundo. O sal da terra não é o versículo 16, é o versículo 13. Depois ele vai falar dos olhos, aí vai entrar o 16. Então, imaginem vocês, se vós sois o sal da terra, como que nós estamos trabalhando a nossa relação? Ah, mas aquele grupo lá fala mal de mim, e daí? Avalia. Se eles falarem mal de você, olha, por dois motivos. Ou porque você deu margem com alguma atitude, com alguma fala, com alguma observação, com algum grupo que você estava envolvido, ou porque você deu margem, ou porque eles têm ideia do seu passado, de 8 anos atrás, de 15 anos atrás, e hoje eles não te conhecem mais. Então, se eles falaram, merece a sua avaliação? Claro que merece. Falou mal de você? Merece a sua avaliação. Falou mal de mim? Merece a avaliação. Ok? Mas, a partir do momento que eu estou estudando, vós sois o sal da terra, o que eu estou fazendo? Eu estou temperando as relações, porque a função do sal não é de salgar a ponto de exceder, mas não é de deixar sem temperar. O que eu estou fazendo na função de ser o sal? O que eu estou fazendo? A pergunta do irmão José: o que tens feito para melhorar o teu relacionamento com as pessoas? Outra pergunta: o que tens feito para facilitar a solução dos seus problemas? O que tens feito para facilitar a solução dos seus problemas? Pensa nisso. Não pense colocando um tom de gravidade nos seus problemas, não. O que você tem feito para facilitar a solução? Sabe por que ele fala facilitar e não resolver? Não resolver? Porque nós não resolvemos os nossos problemas sozinhos. A gente sempre precisa de um grupo. Que a Joana de Ângeles, no livro Joana de Ângeles Responde, ela fala que a gente vive num conglomerado, que a gente precisa da GREI. A GREI, aquele grupo de pessoas que no movimento social, eles vão nos ajudando, vão nos orientando, vão nos norteando. E a gente, nesse movimento, faz a mesma coisa para o grupo. A gente não vive sozinho. Mas o que ele coloca? O que tens feito para facilitar a solução dos seus problemas? O que a gente tem feito? Eu estou abrindo espaço para ser ajudado? Eu escuto quem conversa comigo? Eu acolho aquela pessoa que me procura? O que eu tenho feito para facilitar a solução? O que eu tenho feito? Porque muitas vezes, quando a pessoa vem conversar, a gente já chega e fala, não, eu já pensei nisso. Isso aí eu já pensei, não vai funcionar. Aí o outro vem colocar, não, aqui tudo que vocês estão colocando, eu já tentei. Ou seja,
eu me coloco numa posição de arrogância tal que tudo aquilo que chegar é negativo. E aí eu começo a curtir uma situação de mal-estar, curtir. Que lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 43, se eu tiver errado, Cássio, você me corrige, viu, Cássio? Coloca lá. Quando ele vai falar para nós, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, ele já está colocando para a gente. Tá claro? Não vos inquieteis. Ô, meu tio, se você está com o celular aí, corrija aí para mim se eu estiver errado aqui, tá bom? Aproveitando o vídeo, viu? Ô, Cássio, não precisa cortar a parte não, tá bom? É meu tio que está ali, familiar, né? Então, imaginem vocês, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. O que ele está dizendo para nós? Ele está dizendo para nós o que tens feito para facilitar a solução dos teus problemas. Olha, eu estou com um problema hoje. Às vezes, em vez de nós nos cuidarmos para resolver o problema de hoje, eu já começo a planejar o problema que eu vou ter daqui a 4 semanas. Não, sabe o que acontece? Daqui a 4 semanas, o que vai... não, sabe? A pessoa acha que ela tem o dom do futuro, gente. Já para. Já não chegam os problemas atuais, que não são poucos, eu ainda vou ter que programar. Tem uma pesquisa nos Estados Unidos, uma pesquisa muito interessante, quando eles colocam assim, de tudo que a gente programa, faz as contas de 100% da programação. 75% de tudo que a gente programa, nada acontece. 75% nada acontece. 15% acontece uma parte. 10% acontece. 10%. De 100% do que a gente programa, 10% acontece. A gente sofre pelos 90%. Aí a gente começa a criar os 90%, cria. Lá na frente, passou o tempo. A gente vê que nada daquilo que a gente criou. Aí Jesus fala, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Olha, que na época de Jesus não tinha a quantidade de problema que nós temos hoje nas redes sociais, nas relações fraternais, né? Família. A gente não tinha a quantidade de problema que a gente tem hoje. O que temos feito para melhorar essas relações? Meu tio, o senhor confirmou aí para nós? Não existe o versículo 43 de Mateus. Então, qual versículo que fala? Corrija agora aqui, enquanto a gente está no vídeo. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. E a cada dia basta. Não vos inquieteis, já está ótimo para nós. Procure aí para nós. 34. Ah, gente do céu. É só inverter o 4 e o 3. Eu tinha colocado 43, não existe, é o 34, tá claro? Vocês escutaram uma voz feminina aí, gente, não é o meu tio, tá? Tudo bem? É a Tatiana, é outra companheira nossa aqui da casa. Então, imaginem vocês, olha a outra pergunta que o irmão José faz. O que tens feito para diminuir a distância que se fez entre ti e os teus familiares? O que tens feito para diminuir a distância entre você e seu familiar? Hoje é difícil a gente ver uma família, hoje é difícil, completamente unida. O que a gente tem feito para diminuir a distância? Por quê? Nós nascemos unidos. A gente nasceu unido. Tá certo? O que a gente tem feito para retomar essa união? É muito interessante se nós observarmos que o problema de família, gente, começa lá da criação. Lá da criação. Dá para entender um pouco do porquê da separação, porque tem raiz. Começa lá na criação. Deus fez a família, teoricamente, a família criada por Deus, perfeita. Adão, Eva e 3 filhos. Foi ou não foi assim? Adão, Eva e 3 filhos. Adão, eu vou escrever aqui para vocês entenderem. Adão, Eva e 3 filhos. Quem são os 3 filhos? Caim, Abel e Sete. Caim, Abel e Sete.
Deus fez a família, teoricamente, a família perfeita. Ok? Olha bem, Adão e Eva deu origem aos 3 filhos. Deus falou com eles assim, olha, o mundo é de vocês. Façam tudo, mas não comem aquela fruta ali, ó. Eles foram lá e comeram a fruta. Já começa aí, problema de família. O próprio casal, já são eles os agressores da providência. Deus falou assim, só não come aquela fruta, gente. O mundo estava ali, foi lá e comeu. Deu 3 filhos. Claro que eu estou fazendo referência histórica, vamos trazer o lado espiritual daqui a pouquinho. Olha o que deram os 3 filhos. Caim matou Abel. E Sete, que na linguagem dos moabitas significa desordeiros, bagunceiros, aprontadores. Na linguagem dos moabitas. Caim significa aqueles que vieram caídos. Abel é o bem. Ô, gente, olha a família perfeita. 2 agressores da providência, um assassino, um passivo e um desordeiro. Família perfeita. Ah, gente. E essa família foi criada por Deus. Aí ficou fácil entender a nossa. Ficou ou não ficou? Ficou fácil entender a nossa. 2 infratores e 3 agressores. Ah, mas o Abel também é um agressor? Naquele momento, pela passividade e não pelo pacifismo. Atenção. O que a espiritualidade traz para nós aqui? Adão não é um homem. Adão é um grupo de pessoas que... Isso está no livro A Gênese. Nos capítulos 10, 11 e 12... estão intitulados Gênese Mosaico, não nessa ordem, Gênese Mosaico, Orgânica e Espiritual, mas são os 3 capítulos, e ele vai explicar para nós que Adão é um grupo de pessoas que vieram habitar a terra dotados de razão. Eva, um grupo de pessoas que vieram habitar a terra dotados de sentimento. Pessoas, não homens ou mulheres. Pessoas, homens dotados de razão e mulheres que também o predomínio é a razão. Eva, pessoas que vieram dotados de sentimento, mulheres que vieram dotadas de sentimento, mas tem homens também que são dotados de sentimento, que predominam o sentimento sobre a razão. Adão e Eva. Desses 2 sentimentos surgiram 3 perfis de personalidade. São os perfis que estão na Terra hoje. Caim, caídos, a maioria hoje do planeta são aqueles que vieram de outros planos, que não deram conta de acompanhar o processo evolutivo e veio começar de novo na Terra. Abel, os que estão ligados ao bem. Hoje nós temos vários que estão ligados ao bem, trabalhadores da seara do Cristo, mas o mal tenta superar. E os 7 que eu coloquei para vocês, desordeiros, bagunceiros, nós temos aí. Estamos lotados de personalidades que nem faz o mal, nem faz o bem, mas adora aprontar. Adora aprontar, pichar, andar em alta velocidade, dar cavalo de pau, sair pintando patrimônio público, destruindo patrimônio público, falando mentiras nas redes sociais. Ah, Emerson, mas isso tudo é um mal, mas é o perfil do mal criminógeno. Aqui, Caim representa o mal criminógeno. Aqui ele está fazendo mal, aquele mal silencioso. Tá claro? Aprontador, desordeiro. Tudo bem? Vamos voltar à pergunta? Olha a pergunta que o irmão José faz. O que você tem feito para diminuir o afastamento dentro da família? O que tem feito? E aí, eu quero pegar uma orientação de Jesus. Em Marcos, no capítulo 6, no versículo 4, quando ele coloca para nós assim: não há profeta sem honra, a não ser na sua casa, entre os seus parentes ou na sua pátria. O versículo é o contrário. Não há profeta sem honra, na sua pátria, entre os seus parentes ou na sua casa. Sabe o que Jesus está colocando para nós aqui? Santo de casa não faz milagre. Olha, às vezes a mesma orientação que você vai dar para os seus filhos, eles não estão nem aí. Aí, passado 2 meses, eles têm uma ideia bacana demais, conversando com um amigo deles lá na escola, na faculdade.
A mesma coisa que você falou. Mas você é o profeta de casa. Santo de casa não faz milagre, não. Jesus falou isso há 2000 anos e a gente ainda está tentando fazer milagre com filho. Gente, ajuda aí, ué. Se Jesus falou que não existe, não tentemos fazer. Pronto. Não há profeta sem honra, a não ser na sua casa. Na sua casa, entre os seus parentes e na sua pátria. Ok? Outra pergunta. O que tens feito para te esmerares na profissão, tornando-te mais produtivo e menos suscetível de queixas? O que tens feito para com que a sua profissão seja mais produtiva e você não se queixe tanto? Você não se queixe tanto. O que você tem feito? Porque reclamar, gente, reclamar, todo mundo já está reclamando. Nós estamos engrossando o cordão das reclamatórias. O que a gente tem feito para diminuir as queixas? E aqui ele está falando da profissão, ele nem está falando das queixas em família, não está falando das queixas de relacionamentos fraternos, sociais, não, ele está falando no movimento profissional. A gente termina o dia reclamando, a gente termina o dia se queixando. Não aguento esse setor, não aguento aquele povo que trabalha comigo, nunca aguento nada. O que eu tenho feito para diminuir? E da minha parte? Porque quando eu começo a me queixar, eu não aguento, mas eu me queixando, eu me torno um deles. O que eu tenho feito? Essa colocação, o que eu tenho feito, nós vamos ver lá em Lucas, no capítulo 11, no versículo 9, que é: buscai e achareis. Buscar e achareis. O que eu tenho feito? Eu estou buscando melhora? Eu estou buscando mudança? Eu estou buscando um relacionamento mais estável, mais saudável? Eu vou entrar no trabalho. O que eu tenho feito para fazer um movimento diferente nessa relação? O que tens feito para te esmerares na profissão, tornando-te mais produtivo e menos suscetível de queixas? Mais produtivo. Mas eu que vou ficar produtivo, o outro não faz nada? O outro não faz. Aqui, é a sua parte. Faz a tua parte. Faz. Lembram quando nós fizemos referência a outro vídeo falando de obsessão sonora e visual? Sai do processo da obsessão visual. O outro não está fazendo, isso é uma questão do outro. Faz a sua parte. O que tem feito para te esmerares? Essa é a pergunta que ele faz. Buscai e achareis. No versículo, na realidade, eu só peguei o iniciozinho. Mas o versículo coloca para nós: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pedi e vos será dado. Olha, se nós atentarmos para o versículo inteiro, a resposta está aqui. Está claro isso? Como eu disse para vocês, o texto é recheado só de perguntas e cada um vai fazendo seu movimento de autoavaliação. O que tens feito para não te revelares tão frágil diante das dificuldades? Gente, tem muita gente frágil na Terra. O que a gente tem feito para não se revelar tão frágil diante das dificuldades? Veja bem, nós não estamos dizendo que não existem dificuldades e nem estamos menosprezando as fragilidades. Mas olha, transformar fragilidade em melindre, nada pode ser dito. Aliás, o André Luiz, ele tem um capítulo no livro Sinal Verde, capítulo 23. Ele coloca para nós, o título do capítulo é Melindres, e ele coloca para nós várias situações que a gente vai se melindrando. Olha a pergunta dele: o que tens feito para não se tornar tão frágil? O que a gente tem feito? Não quer dizer que a gente não possa ficar sensível, mas fragilidade, onde a gente assume a inércia, não vai nos ajudar em nada. Está claro? Não vai nos ajudar em nada. Tudo bem? Nesse movimento, lembra que eu falei que a gente já está sempre trazendo uma referência? João coloca para nós, aliás, Jesus coloca para nós no capítulo 8, no versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você conhecer o que caminha no seu estado íntimo, o que tens feito para não atender tantos melindres, para não se fragilizar tanto? O que você tem feito para mudar isso? Conheça a verdade, ou seja, faça o movimento do autoconhecimento. Não é a verdade, é a verdade. A verdade do seu estado,
a verdade das suas construções, a verdade do seu passado que te faz chegar aonde você chegou hoje. Não é desprezar o passado, agredir o passado. Não é isso. Ficar irritado com o passado. Não é isso. Tanto que o Inácio Ferreira tem um capítulo. Inácio Ferreira não. Hermance Dufour, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, ela fala, tem um capítulo que fala sobre respeito ao homem velho. Respeito ao homem velho. Esse respeito ao homem velho, conhecereis a verdade te liberta. Reconhece a dificuldade que a gente tem. Reconheça que você tem, eu reconhecer que eu tenho. Reconheçamos a dificuldade que a gente tem. E parar de achar que a gente é melhor do que, porque está no cargo tal, porque está na profissão tal, porque estudou o curso tal, porque sabe a conta tal. Para! A gente não é melhor do que ninguém, está todo mundo ali, olha, no mesmo nível. Lembram quando a gente fez referência a Joana de Ângeles, que faz o movimento da Grey? A gente se ajuda. Então, olha a pergunta que ele faz. O que tens feito para não te revelares tão frágil diante das dificuldades? A outra pergunta. O que tens feito para deixar de ser vítima da própria imprevidência e insensatez? Gente, para deixar de ser vítima da própria imprevidência e da insensatez já não é tão simples. Porque se tem uma coisa que nos acompanha, é quase a nossa sombra, é a tal da insensatez. Daí a pouco a gente perde o humor, perde a paciência, não quer escutar o outro, já alimenta a irritabilidade. O que tens feito para deixar de ser vítima da própria imprevidência e insensatez e achar que o mundo está contra nós? Achar que o mundo está contra nós. Então, atentemo-nos. O que o mundo tem apresentado para nós e o que nós estamos devolvendo ao mundo? Então, o que nós temos feito? Lucas. Confere aí para mim, meu tio ou Tatiana. O capítulo 6, no versículo 45, se a boca fala o que o coração está cheio, que eu estou lembrando aqui. Só para a gente associar com esta colocação do irmão José. Para deixar de ser vítima da própria imprevidência e insensatez? O que a gente tem feito para deixar de ser vítima? Por quê? A boca fala o que... Eu estou pegando essa passagem. Eles vão já corrigir ali para a gente já mostrar bonitinho para o Cássio aqui, né, Cássio? Tem tanto no Lucas... Não, eu só quero no Lucas. Me deixa esse sujeito aí. Está aqui nessa referência? 6,45? Então tá bom. Aqui, 6,45. Reforça a minha mente, é porque ela já quer aprofundar no estudo, gente. Isso aqui é só um pequeno estudo, não é seminário não, combinado? 6,45. A boca fala que o coração está cheio. Olha bem o que a gente tem feito para deixar de ser vítima da própria imprevidência e insensatez. São coisas que a gente está carregando, mas a gente não está fazendo nada para mudar, daí a pouco a nossa insensatez vai destruindo a nossa estrada. Porque a insensatez nos leva, é o primeiro passo da arrogância, a insensatez. Porque o insensato, ele acha que ele sempre tem razão. Está claro? Ele é sempre pego de surpresa, ou seja, ele é imprevidente. A imprevidência é o primeiro passo da invigilância. Entenderam? O que a gente tem feito para evitar isso? Ok? O que tens feito para conquistar maior simpatia dos que convivem contigo? O que a gente tem feito para conquistar maior simpatia dos que estão convivendo conosco? Simpatia simples, tá, gente? Aqui. O maior movimento de manifestação de amor que a gente tem na Terra não é o eu te amo. É o maior título que Jesus deu para os seus discípulos. O maior título que ele deu para os seus discípulos, que se chama amigo. Amigo. Tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer.
tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Esse é o maior título que ele podia dar para alguém. Será que nós estamos dando esse título para todas as pessoas, para todos os que convivem conosco no dia a dia? O maior título. Imagine, se ele coloca para nós o maior título sendo amigo, o que nós estamos fazendo com esse título que Jesus nos deu? Porque ele colocou para os discípulos ali que estavam do lado deles. Se nós nos colocamos como trabalhadores da seara crística, nós estamos recebendo esse título. Estamos fazendo jus a esse título? João coloca para nós no capítulo 15, no versículo 15. Olha, para conquistar maior simpatia dos que convivem contigo, significa como que eu estou trazendo os outros para o meu laço de amizade. Para este aconchego, para este abrigo, o que eu estou fazendo? Transformo as pessoas que estão do meu lado como amigos? E por fim, o irmão José questiona, com a última pergunta que ele coloca para nós, o que tens feito para não te melindrares com tanta frequência? O que tens feito para não te melindrares com tanta frequência? Acabei de falar do livro Sinal Verde, o que o André Luiz coloca para nós, né, no capítulo 23. Mas o que a gente tem feito para não nos melindrarmos com tanta frequência? Tudo é melindre, não pode falar nada. Não pode falar nada que fulano é sensível. Não pode falar nada que chora. Não pode falar nada, ele fica 2 semanas sem conversar com a gente. Eu prefiro não falar. 2 semanas, o capeta, eu estou falando para o seu bem. É só para a gente entender. E outra, na hora que o outro falar comigo, ele também pode falar, aí a hora que eu estiver rejeitando, não ouvindo, ele vai falar assim, ô Enio, sou capeta, eu estou falando para você escutar, para você entender. É isso, gente. É isso. E o que eu estou fazendo com aquela escuta? Para eu não me melindrar tanto. O que eu estou fazendo com essa escuta? Deixa eu trabalhar isso. Volto lá na observação anterior. Se o outro falou mal de mim, ok, deixa eu avaliar. Por quê? Ou ele está falando do meu passado, 2 anos atrás, 5, 8, 20 anos atrás, ou ele está falando aquilo que ele não conhece. Porque se ele falar do meu passado, ele não sabe o tanto que eu já mudei. Ele está com uma referência lá atrás. Eu não vou me melindrar por causa disso. E se ele falar o que ele não conhece, no meu movimento de autoavaliação, no conhece-te a ti mesmo, no meu movimento de autoavaliação, que é conhece a ti mesmo, é uma colocação de Sócrates. Mas que a fala de Jesus, conhecereis a verdade vos libertará, eu sei que eu já mudei. Então eu não preciso de me melindrar. O que eu tenho feito para não me melindrar tanto? O que eu tenho feito? Para esta pergunta, nós temos aqui Mateus. Mateus, no capítulo 5, no versículo 47, que é que fazeis de especial? Que fazeis de especial? O que eu tenho feito para não me melindrar tanto? Ou seja, o que eu estou fazendo de especial para mudar esse contexto? Então, não se esqueça, o texto é, o que tens feito? Por isso que eu disse para vocês que cada pergunta do irmão José, nós teríamos aí uma referência evangélico-doutrinária. A evangélica eu fiz questão de anotar e as doutrinárias foram as que a gente foi citando para nortear o nosso tema desta obra, Vigiai e Orai. Era isso que a gente tinha para trazer. Um abraço a todos, até breve e fiquem com Deus.